Então, ó, dando continuidade na nossa aula, agora nós vamos falar sobre a estrutura celular dessas bactérias, beleza? Então, eu trouxe essa imagenzinha aí, eita, desculpa, eu trouxe essa imagenzinha aí para a gente poder observar claramente essa estrutura dessas bactérias. Então, ó, toda bactéria, ela vai possuir uma membrana celular, que é essa aqui que eu estou riscando, tá? Essa primeira, a membrana celular, que vai ter a função, tá? Essa membrana de controlar a entrada e saída de substâncias dentro da bactéria, tá? Além da membrana celular, a gente vai ter a parede celular, tá? Que ela vai ser rígida e vai conferir tanto a forma da bactéria como vai proteger a bactéria. Também é muito importante vocês saberem que essas bactérias, essa parede celular das bactérias, ele é formado por uma substância chamada de mureína, que é uma característica do reino, beleza? Além disso, algumas bactérias elas vão possuir esse envoltório aqui extra, tá? Chamado de cápsula, beleza? Essa cápsula ela vai conferir as bactérias que possuem cápsula, vai conferir ela na resistência, tá? Principalmente a resistência contra antibióticos, por exemplo, beleza? Então, as bactérias que possuírem cápsula, elas vão ser bactérias que vão causar mais dano o ser humano que ela infectar ou qualquer outro ser vivo, tá? Então, observando essas estruturas de proteção da bactéria, a gente vai ver aqui também a questão dos flagelos, tá? Esse aqui é o flagelo, e os cílios, que vão servir para locomoção da bactéria, beleza? Vai ser por meio dessas estruturas que ela vai conseguir se locomover, tá? Através do flagelo e dos cílios. O cílio ele ainda tem uma função extra além de locomoção. Os cílios eles se conectam a outra bactéria, quando a bactéria se conecta a outra, eles formam um chamado pile, que é uma ponte para elas poderem realizar uma reprodução, um tipo de reprodução, tá? Das bactérias, um dos vários tipos de reprodução que esses seres fazem, tá? Além disso, a gente percebe que as bactérias, como eu falei, né, elas são procarionte, então o núcleo dela, ele não tem uma carioteca, que vai definir perfeitamente onde é o núcleo, então ele fica disperso no citoplasma. Então é por aí, por isso a gente vai chamar, ele vai ter um outro nome, tá? Que é de nucleoide, beleza? Que é por conta de não possuir essa carioteca, que ele não é chamado de núcleo, tá? E outra característica muito importante das bactérias é a presença do plasmídio, beleza? O plasmídio, eles são genes que nem todas as bactérias vão possuir, mas as que possuírem, elas vão ser mais resistentes a antibiótico, beleza? Então, normalmente as bactérias elas deixam esse pedaço do seu DNA, né, que é o plasmídio, para passar para outras bactérias, para conferir também a outras essa resistência, tá beleza? Então é basicamente isso, a estrutura da bactéria que a gente tem bem definido, tá? Então, quando a gente vai falar de alimentação, de nutrição, as bactérias elas vão representar uma grande diversidade metabólica, tá? Desde espécies heterotróficas quanto espécies autótrofas, como a gente já falou, tá? Então, os heterotróficos, eles vão poder obter alimento a partir de três maneiras, tá? Eles vão ser saprofíticas. Que danado é isso, professor? As bactérias saprofíticas, elas vão é, se alimentar a partir de de matéria em decomposição, beleza? Então, restos de animais mortos e coisas que estão em decomposição, beleza? Então, elas vão ser muito importantes para a gente fazer o que a gente chama de reciclagem da matéria, tá? Então, como a gente sabe, né, a gente tem uma reciclagem da natureza, tudo na verdade não morre, né, na verdade se transforma, e as bactérias são muito importantes para transformar essa matéria em decomposição em matéria inorgânica, tá? Essa matéria orgânica em matéria inorgânica, beleza? E aí a gente vai ter as bactérias parasitas, que elas vão prejudicar o indivíduo que ela habita, tá? Elas vão causar algum dano, aí que a gente vai ter as bactérias que causam doenças bacterianas, beleza? E além disso, a gente vai ter as bactérias simbiontes, que elas vão fazer um processo que a gente chama de simbiose,
tá? O mutualismo, lembram dessa relação que a gente viu? Então elas vão obter alimento sem prejudicar o indivíduo, tá? Elas vão viver dentro daquele indivíduo, mas elas não vão prejudicar ele, porque se elas prejudicassem, elas não seriam simbióticas, elas seriam parasitas, tá? Então, um exemplo muito interessante que a gente tem disso é das vacas, tá? As vacas, elas possuem muitas bactérias dentro do seu organismo, porque quando elas comem o capim, elas não conseguem digerir a celulose. Então, parte da célula, quem consegue digerir são as bactérias que tem dentro do organismo dela. Então, quando as bactérias digerem a celulose, parte vai para a vaca e uma parte das bactérias ficam para ela se alimentarem, tá? Então, elas fazem essa troca sem um prejudicar o outro. Além disso, a gente vai ter as autotróficas, que vão obter seu alimento a partir da fotossíntese, né? E da quimiossíntese, que é parecido com a fotossíntese, mas usa outros compostos sem precisar utilizar da luz solar, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula sobre reprodução das bactérias.